pack your bags and you move to the city. There's something missing here at home. You fix your hair and you look real Eu fico pretty. imaginando o seguinte, e se a gente colocasse rock, por exemplo, no plantão de polícia? Olha, o apresentador do plantão de polícia não é uma pessoa que a gente pode chamar assim de caba mais centrado do mundo, não. Aliás, para ele, loucura pouco é bobagem, eu acho que ele ia sair dançando no meio do programa. Gente, muito boa noite, prazer estar com vocês aqui, falando aqui para todo o estado de Rondônia, programa Léo Ladeia, para discutir aquelas coisas que são bastante interessantes, são pertinentes na nossa vida. A gente está vivendo aí um momento estranho no Brasil. Tá? Um ex-presidente preso, a gente nunca teve isso, já teve presidente deposto, já tivemos presidentes impeachmentados, já tivemos quebra de hierarquia, enfim, tivemos muita coisa. Mas esse fato é um fato novo que a gente tem aí. E o interessante é o seguinte, esse presidente, ele se arvora ao direito, ou defende, não diria se arvora não, mas defende o direito de participar da eleição como se não estivesse preso. É algo estranho. Eu trago nessa noite aqui o apresentador não, o advogado Dalto de Franco. E é sobre esse assunto, esse primeiro assunto, Lula, e esse momento que vive o Judiciário Nacional, essa coisa meio louca, nós tivemos aí um solta e prende de novo do Lula, que a gente vai conversar aqui nesse primeiro bloco. Boa noite, Dalto, prazer muito grande de receber você aqui novamente, e desta vez, muito mais como advogado do que como apresentador. Uma honra. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a honra é minha. Estar com você é um prazer muito grande. Nós convivemos aqui na Rede TV, uma amizade muito gostosa, e estar aqui com o teu programa, no teu programa, é um prazer maior, porque a gente vai compartilhar de ideias, né? E aí eu venho já naquela investidura diferente, já de operador do direito, né? Uhum. E eu espero poder contribuir com você e os telespectadores. Pois é, Dalto. Por que eu estou trazendo o Dalto? Eu poderia pegar um outro advogado, tal, não sei o quê, mas é o seguinte, é que você tem a comunicação fácil com o povo. Aquilo que você fala é como se você, quando você explica, principalmente sobre direito, é como se você estivesse explicando, aliás, hoje você está começando a aula de novo, né? É verdade, voltando. Para os meninos que estão entrando no curso de direito. É como se você estivesse explicando para uma pessoa que não tem a menor ciência de lei, de direito e nada disso. O Lula é para estar preso, tem razão de estar preso, ou a gente está tendo uma confusão aí que tem gente perseguindo o Lula? Na verdade é o seguinte, existe uma infração penal foi cometida. E aí é o seguinte, houve um apuratório pela polícia, depois seguiu-se a denúncia pelo Ministério Público, a Justiça recebeu aquela denúncia, pronunciou, instaurou a ação penal, começou o seu apuratório, seguiu-se as audiências das testemunhas, peritos, juntada de documentos, entre outras coisas, e por fim veio a fase de conclusão. As alegações finais, onde defesa e a Procuradoria de Justiça apresentou as suas razões e o juiz, então, pronunciou a sentença. Condenado. Não tem nada de diferente disso aí. É uma coisa comum como qualquer outra. É verdade. Agora, o que alega a defesa do Lula? Que não há crime. Mas ali foi uma coisa exatamente para esconder. Não há assim, uma prova concreta de que o Lula tenha recebido dinheiro. Mas há a destinação de um bem para a utilização dele. Então isso caracteriza vamos esconder o jogo aqui e tal, faz de conta que não é nada e tal. Eu sempre imaginei o seguinte, que a defesa do Lula, eu estou falando aqui, você não tem paixão com essa história, nós estamos trazendo fatos. Que a defesa do Lula queria dizer o seguinte, olha, não tem recibo da propina. É verdade, isso aí seria burrice também, né? Seria uma burrice passar um recibo da propina, né? Tanto de quem pagou como de quem recebeu. É verdade. Aí é o seguinte, o que eu posso dizer é o seguinte, tudo tem seguido conforme se aprende na faculdade. A faculdade ensina que toda ação penal ela tem que ser apurada, há ampla defesa e contraditório para que aquele que é acusado ele possa provar sua inocência. O Lula se utilizou de todos esses meios, tudo isso foi empregado. Aliás, até muito mais, né? Com certeza, muito mais do que um cidadão comum, muito mais. Semana passada, a presidente do STJ anunciou que havia rejeitado pelo menos 147 habeas corpus. Quer dizer, brincadeira uma coisa dessa. Laurita Vaz, a presidente do STJ. Aliás, a gente está falando aqui, eu vou aproveitar já que você está aqui, a gente fala muito aqui de STF, Procuradoria Geral, STF
e TRF4, que é aquele que apura lá o do Lula. Eu queria que você citasse aí, ou explicasse para o nosso telespectador, como se estivesse falando para uma criança de 5 anos de idade, o que significa esses nomes todos e quais são as funções desses organismos. Olha, essas funções são mais ou menos o seguinte, ó. Para quem é comum, um cidadão como eu, como você, se cometermos ou se viéssemos a cometer um delito, nós seríamos processados, ou pelo menos autuado em flagrante ou indiciado na Polícia Civil, depois seguiria para o juiz da vara criminal, e se houvesse recurso, recorrer ao Tribunal de Justiça. Ficava tudo aqui em Rondônia. Tudo aqui. Mesmo. Como envolve o Lula, que foi um presidente, né? Então há uma regalia, há aquele respeito. O cara foi presidente. E é um foro diferenciado. Né? Então apurou-se, não foi a Polícia Civil no caso dele não tem mais foro, né? Não tinha. Ainda não. Não. Então o caso foi apurado pela Polícia Federal, seguiu-se a Procuradoria de Justiça, que seria a promotoria aqui, que é a promotoria aqui, né? E o juiz, é o juiz federal que recebe. Ele recebeu, julgou... Que é o juiz Moro. Que é o Moro, né? Recursos para o Tribunal Regional Federal. Que aqui seria o TJ. Seria o TJ aqui. Então seguiu-se. Nesse momento, a fase apropriada para qualquer recurso é o STJ. E por que o STJ? Porque o STJ ele é a segunda jurisdição antes do STF, né? Mesmo assim, pode-se recorrer ao STJ e, dependendo do recurso, vai-se ao STF. Me diz uma coisa, Dalton, uma outra explicação. O STJ existe normalmente para juntar aquilo que são a forma de proceder ou as regras gerais do direito e formular aquilo que deve ser encaminhado para todo o Tribunal de Justiça de todos os estados. É verdade, Por que ele entra nessa história como uma segunda instância? Isso é consequência do que diz a lei, né? A própria lei estabeleceu isso, então tem que seguir esse rito, né? Mas está havendo agora uma inversão de valores e entra aquela questão da chamada desmoralização da justiça. Nós tivemos no final de semana anterior, ou pelo menos há 2 finais de semana, aquele caso do Lula, solto, preso, Favreto. preso, solto. O Favreto fez aquela lambança toda, né? E isso caracteriza um desrespeito, a própria justiça se desmoralizando através de seu membro, porque ele é membro da justiça. E o curioso é que esse cidadão, ele se aproveitou de um momento, não se sabe se foi engendrado, se foi um causuísmo, uma oportunidade, mas ele contribuiu para deixar a justiça em maus lençóis. E quase que o Lula foi posto em liberdade quando não deveria. E se observa que durante o dia, naquele final de semana, várias decisões foram tomadas, até que, por fim, o presidente do Tribunal Federal, do Tribunal Regional Federal, bateu o martelo e disse, ele deve ser mantido preso. Qualquer recurso ao STJ. Vou lhe perguntar uma coisa aqui, porque aí interessa para os meninos que estudam direito. Ora, o Gebran é juiz de 2º grau, Moro é de 1º grau. E o desembargador, o Favreto, estaria numa condição superior ao Moro e igual ao Gebran. E acima do Gebran, não? Não, ele está igual. A diferença é que o Gebran é presidente. Então, existe aquela linha de desembargadores do Tribunal Regional Federal e, dentre eles, ao presidente. Ou seja, ele não está sentado no centro. No centro está o Gebran e ele está aqui do lado. Exatamente. Pronto. E outra coisa, a decisão que o Favreto tomou, ela deveria ser tomada pelo STJ. Porque o caso já tinha sido julgado naquela esfera. E o recurso cabível seria ao STJ, o que ele não fez. Ele mesmo trouxe para si e tomou decisão. Me diz uma coisa, Dalton, está todo mundo aí, a cada dia a gente vê lá alguma... Eu não gosto de falar de chicana não, mas eu acho que o nome é mesmo esse. Não verdade, tem outra coisa. Verdade. A chicana jurídica é o seguinte, uma tentativa de você de conceder a Lula a saída. Eu vou falar muito do Lula aqui, porque é o momento. É verdade. Realmente nada de ódio, de opinião, nem nada. Fato, é um fato. Somente o fato. Naquele momento, está lá o Lula preso. E a defesa dele, a cada vez, tenta postergar, tenta inverter o ônus da prova, tenta retirar um juiz que está atuando, tenta retirar o foro. Enfim, isso é próprio da advocacia ou a gente está chegando ao limite daquilo que seria chamado em advocacia de má advocacia ou litigância de má fé. Litigância de má fé. Nós estamos vivendo um momento diferente, né?
A justiça, ela já, ao longo dos anos, ela tem seguido o seu ritmo normal, está estabelecida a Constituição, existem regimento interno de cada órgão, mas infelizmente nós estamos vivendo um momento, e eu tenho dito, inclusive em sala de aula, que caso Lula venha a ser solto, nós vamos ter soltos também outros tantos que estão em igual ou em situação inferior ao do Lula. Porque aqui no Brasil é muito fácil prender um pobre, é muito fácil prender um cidadão de cor, é muito fácil prender alguém por qualquer besteira. O próprio Toffoli, que deu aquela decisão libertando o Dirceu, ele havia sido provocado em outro habeas corpus anterior de um cidadão que havia sido preso e condenado por a prática de uma infração de menor potencial em relação àquilo que fez o Dirceu. E ele deu negativa para aquele pedido do cidadão, mas para o Dirceu ele favoreceu. No caso do Dirceu, vamos lá, ele está solto. Está solto. O Dirceu não abre a possibilidade de, com essa soltura, muitos outros presos no Brasil pedirem também a soltura. Nós estamos falando aqui agora, tem gente que está nos assistindo aí nos presídios, aqui de Rondônia, inclusive. Verdade. E que deve estar indo discutir com o seu advogado a respeito desse assunto. Aliás, nós vamos, no segundo bloco, eu queria até falar sobre os advogados de Rondônia e das prisões aqui. Mas, enfim, esse fato do Dirceu estar solto e outras pessoas estarem aqui numa condição análoga, presos, não abre o precedente para que todo mundo saia também da cadeia, inclusive o próprio Lula? Existe uma diferença entre o Dirceu e o Lula em relação a isso, né? A aplicação do direito. De fato, é preciso se estudar, né? A lei a gente estuda, cada caso é um caso, observa-se onde é que está aquele parâmetro também que não é possa se absoluto, aplicar. não é isso? Não há esse espírito absoluto, tudo é relativo, né? Então, é preciso, inclusive eu estou observando essa questão do Dirceu para ver onde é que eu posso aplicar para ajudar alguém aqui em Porto Velho. Porque é curioso. O caba tem uma condenação alta, existem várias circunstâncias ali permeando, e de repente ele é considerado um inocente. E a cadeia está cheia de inocentes. Eu vou fazer uma pergunta para você me responder no segundo bloco. O direito penal, que você atua bastante nele, né? Foi o seu primeiro direito. Hoje você já atua em outros, mas foi aquele seu primeiro, né? Verdade. Quando você se formou em advocacia, você foi para ele. O direito penal diz o seguinte, que todo mundo só pode ser julgado, só pode ser condenado depois de julgamento. Transitado e julgado. A sentença transitada e julgada. Isso está no artigo do Código Penal. E na Constituição. E na Constituição. Transitado em julgado, em segunda instância, não é transitado em julgado ou não? Ou isso é uma novidade que existe agora no direito que a gente vai ter que fazer? Você segura a sua resposta? Eu vou chamar agora Caravelas do Madeira, não é isso, Vinícius? Na Rondoquímica. Vou chamar Rondoquímica e a gente vai para o segundo bloco. E a pergunta que eu deixo é essa. E aí, segunda instância é invenção ou é realidade? Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá.
Dalton de Franco, advogado, apresentador de televisão, é o meu convidado de hoje. A gente está falando aqui a respeito desse imbróglio jurídico que se transformou a prisão e a condenação e a prisão do Lula. Quando a gente fala, tem que utilizar o termo desse tamanho, né? É verdade. Primeiro vai a condenação, depois a prisão. É verdade, é. Dalton, nós temos aí essa tal da história da segunda instância. É necessário que todas as instâncias sejam cumpridas, tudo seja terminado, porque se for assim, o Lula deveria estar solto. Ou, quando acaba a instância ali Naquela esfera? Naquela esfera, acabou o Moro, subiu, tem recursos, os recursos acabaram, o resto agora seria recurso protelatório, enfim. Essa discussão já foi definida há 2 anos atrás. E agora tenta se mudar de novo. O que está vendo? Rapaz, é o seguinte, eu tô preocupado porque eu vou ter que aprender tudo de novo. Eu aprendi que é o seguinte, a sentença está na Constituição, existe um duplo grau de recursos. Isso. Né? Então o juiz singular, o juiz de primeira instância julga, então recorre-se à esfera superior. No caso aqui, o Tribunal de Justiça. Esse recurso, ele pode ser utilizado pelo réu, o acusado, ou não. Ele pode recorrer, se ele tiver dinheiro para pagar um bom advogado, ele pode recorrer, ele recorre. Ele não recorreu, passou o tempo, transitou, não se cumpriu aquilo que diz que ele tem direito a recurso. E aí vai-se o cumprimento. Aquele que julgar, no caso o TJ, o Tribunal Superior, ele determina o cumprimento da pena, né? Agora, está se discutindo hoje no Brasil, dando uma nova definição, né? Transitado e julgado, a sentença transitada e julgada seria mais ou menos assim, tem que se esgotar todos os recursos. Aí, se lá no final, daqui a 200 anos, aí ele vai para a cadeia. Quer dizer, na hora que você não tiver mais nada a quem recorrer, só a Nossa Senhora Jesus, enfim, botar o joelho no chão e pedir misericórdia, aí nessa hora diz assim, não, então agora você vai preso. É mais verdade, ou menos isso. E no Brasil existe, os crimes, eles têm aquele chamado prazo de prescrição. Homicídio, 30 anos, a polícia não fez nada, a justiça não cumpriu o papel, e está livre. Há a possibilidade da gente ver esse trânsito em julgado ser mudado Do jeito que a gente está vendo o andar da carruagem aí, o STF vai mudar. Que tal é esse STF, Dalton? A gente tem visto decisões do Gilmar Mendes, que antes ele defendia o cumprimento tal, rigoroso ali, agora ele já afrouxou, já mudou, né? Aí temos lá o Toffoli, temos lá o Lewandowski. Então, esses três, eles tinham a cabeça diferente. Agora já pensam que esse trânsito julgado aí é uma outra história e tal. Isso não ajuda a desmoralizar também o nosso... Com certeza, com certeza. O nosso judiciário, ele já passou por fases difíceis, né? E agora, nesse momento da nova república que nós estamos vivendo, o judiciário até tinha conseguido se manter, tanto que o STF vinha dando um exemplo. Aquilo que o legislativo não fazia, o STF estava fazendo, estava legislando. Nós temos várias medidas que foram adotadas a partir do STF, quando deveria ter sido desencadeada pelo judiciário, ou melhor, pelo legislativo, né? Então, a gente está vendo aí uma situação muito difícil e eu temo, porque a justiça ainda é uma pilastra da República. Baluarte, né? É um baluarte. E nós não podemos ter isso desgastado, essa desmoralização. Surgiu aí agora um candidato, que eu não vou falar o nome, ele disse que se ele for presidente, ele vai aumentar o STF em mais 10. É o Bolsonaro. E dizendo que esses 10 serão isentos. Isso me cheira mal, sabe por quê? Porque os ditadores... 11, ele diz o seguinte, que se os 10 serão isentos é porque os 11 que estão aí hoje não são. E isso cheira aquilo que os ditadores já fizeram antes, né? Desmoralizando. Na Venezuela ocorreu isso. O Maduro, lá, o anterior, o Chaves, não, aqui tudo pilantra, vou trocar todo mundo, vou colocar isento. Quer dizer, aquele que reza pela cartilha de quem está de plantão governando o país. Isso é uma porcaria. Meu Deus, cheira mal. Cheira mal, realmente. Dalton, vamos pular para o lado de cá, para o nosso dia a dia, para a nossa Rondônia. Há poucos dias, e é sempre muito bom a gente falar a respeito, vou tocar numa parte da imprensa aqui. A imprensa ajuda ou atrapalha essa desmoralização do judiciário? Eu acho que ela ajuda, porque ela expõe o cancro que está ali, instalado e causando mal. Ajuda a piorar ou não? Não, eu vejo o seguinte... Ou ela corrige? A imprensa, ela presta um relevante serviço.
a República, né? Mostrando o que tem de errado. Agora cabe ao cidadão, e agora nós vamos ter eleição, saber escolher bem os seus representantes, porque eles podem, lá no Congresso Nacional, criar leis que possam consolidar e não permitir que esses avanços até então conseguidos sejam rompidos. E não adianta a gente querer acreditar também em tudo aquilo que a imprensa diz, porque é o seguinte, nós somos todos parciais, todo mundo tem lado, né? É verdade. Então não adianta essa história de dizer, o jornalismo é imparcial, não existe isso. Mas em si, a imprensa só é importante. Só na faculdade que o pessoal fala isso, a gente sabe que não é, né? E eu me lembrei do Lubiana. É verdade, o Lubiana que fala isso. Essa tese Só na faculdade que diz que o jornalismo é imparcial, não é? É verdade, é verdade. Bom, vamos para cá. Vamos mexer aqui na nossa própria carne, aliás, na sua própria carne, que você é advogado. Há poucos dias, a imprensa mostrou um fato que eu não sei, deve estar sendo apurado, mas que está meio que abafado, a respeito de advogados que estariam mancomunados com gente de um determinado presídio, o 470, Agenor de Carvalho, eu acho que é esse. Não, é Milton Soares. Milton Soares. E esses advogados e agentes penitenciários estariam fazendo uma espécie de acordão lá dentro com presos. Esse negócio não ficou bem para a OAB, não ficou bom para o sistema, para a Secretaria de Justiça, não ficou bom para o governo, não ficou bom para ninguém. Mas no final de contas, você chegou a apurar isso? Como é que é a sua vida? Você que está sempre lá no presídio, você tem clientes que estão lá presos, enfim. Como é que é isso aí? Essa foi uma notícia que foi divulgada pela imprensa. Alguém insatisfeito com o sistema criou essa figura de que haveria, ou existe um grupo que estaria lidando dessa maneira de forma ilícita, né? A nossa OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional de Rondônia, recebeu essa denúncia e mandou apurar. Está sendo apurado. Eu espero que logo, logo a gente possa ter uma definição geral. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu atuo nessa área e eu tenho boas amizades lá, e são amizades, não é esse negócio de conluio, de negócio, não, é questão de respeito. E eu confesso para você, eu nunca vi isso. Isso não ocorre comigo. Todas as vezes que eu preciso visitar um preso, eu me identifico, eu passo pelo sistema de revista, tudo, aquela coisa que é normal. Identificação, tranquilo. E todo advogado é assim, né? É desse jeito, porque é um sistema de segurança, rapaz. Ali são vidas que estão tuteladas, encarceradas, e estão sob o poder do Estado, e o Estado tem que manter essa responsabilidade. Senão vai virar a casa de Mãe Joana também. Me diz uma coisa, Adalto, essa notícia saiu, essa denúncia saiu de dentro do presídio, de alguma família, de algum familiar de preso, de advogados que estão brigando um com o outro. Afinal de contas, de onde saiu essa história? Essa história chegou para a imprensa como uma notícia assim, sem uma fonte, né? Divulgou-se a informação de que estaria ocorrendo um problema. Não há uma afirmativa, né? Por isso que há toda a cautela da OAB em apurar serenamente aquilo que possa estar ocorrendo, né? Para que não haja injustiça. Até porque a OAB, ela defende o direito natural. A OAB defende a legalidade, né? Então, essa notícia partiu, é uma notícia que deve merecer atenção e está recebendo a devida atenção da OAB, né? Tanto que nós temos um tribunal que analisa essas questões e já está sendo apurada. Me diz uma coisa, o Tribunal de Justiça entrou nessa história também, porque aí você tem a vara de execuções penais que poderia estar entrando nessa... Com certeza deve entrar, porque a vara de execuções é responsável, né? Então é preciso se averiguar. Além do mais, a própria Secretaria de Justiça tem um órgão para apurar também toda e qualquer denúncia relacionada ao sistema. A possibilidade disso existir é meio que... Pode até existir, né? Existe algum favorecimento, alguma coisa, mas eu não acredito, porque o servidor público, principalmente o agente penitenciário, ele vive num momento ali naquela tensão danada, né? Então, eu não vejo que ele estaria ali negociando alguma coisa para facilitar a vida de alguém. Eu não consigo visualizar isso. Mas aí vamos tocar num assunto que é recorrente. Nós temos dentro das penitenciárias em todo o Brasil a entrada de celulares, droga, arma, enfim. O caso do Cabral lá, os caras conseguiram fazer um motel dentro de uma penitenciária de segurança máxima, né? Que é Bangu. Os caras conseguiram fazer aquilo lá dentro. Como é que você entra com televisão, geladeira, esse negócio todo, ninguém vê? E aqui? Como é que entra aqui com celular, maconha, cocaína, pedra? Hoje o sistema penitenciário, como o próprio sistema de segurança, ele está passando por um momento de fragmentação. Desmoralização.
para ser mais claro, né? Então nós temos hoje aqui em Rondônia o urso branco mais ou menos 1.000 presos. Lotação seria de quanto? Seria de, acho que 280, alguma Pelo coisa amor de assim. Deus. 360, perdão, 360. Quer dizer, é um barril de pólvora. É. Aí, responsável pela segurança de 6 a 10 homens, agentes penitenciários. É impossível se vigiar todo o presídio utilizando só 10 homens. É impossível. Além do mais, o cidadão ele cumpre uma escala escorchante, é apertada, é difícil. Então, é assim, plenamente normal algumas deficiências ocorrerem. Mas eu acho uma injustiça também se culpar o agente penitenciário por todas as mazelas do sistema, embora ele seja responsável e esteja trabalhando. Mas eu não consigo visualizar que 100% dos agentes sejam bandidos. A maioria é gente bem, é trabalhadora, é gente que mora entre nós, que frequenta o mesmo bar, a mesma igreja que nós, o mesmo comércio, enfim, são pessoas de bens. Agora, o governo precisa também adotar medidas concretas, tem que melhorar, aumentar o efetivo, tem que dar condições, uma série de coisas que é preciso instrumentalizar o agente para que ele possa cumprir. Já havia sido determinada a utilização daqueles detectores de metais. Tem presídio que não tem. Aqui? Não tem. Ai, vai ser difícil, né? Então, por exemplo, eu vou visitar um presídio aqui, eu tenho um cliente para visitar, é aquela revista normal, apalpando, né? Aí, o que o senhor tem no bolso? Aí eu puxo o fundo do bolso, mostro, não tem nada. O outro também não tem. Ok. Mas pode ser que alguém, aproveitando essa fragilidade, se utilize de outros meios para burlar a segurança, para enganar o agente. É claro que também a gente sabe que existe gente ruim em todo lugar, né, irmão? Não, em tudo que é lugar, né? verdade. Existe de tudo em tudo que é lugar. É verdade. Bom, o sistema, então, a gente tem aqui um sistema, estamos falando aqui, mas no geral, no Brasil todo. É o Brasil. A gente tem um sistema que prende muito, mas que na hora que coloca o cidadão do lado de fora, ele não sai nem um pouco. Essa história de ressocialização é nada, né? Isso aí é balela, é balela. Aliás, Como mudar isso, Dalton? olha, eu não sei não, irmão. Tinha que haver um estudo completo da realidade. Tem que se buscar, tem que se fazer alguma coisa, porque do jeito que está, não tem condição, meu irmão. Alguém fala assim, os juízes mandam prender, mas não é uma prisão de qualidade. Como prisão de qualidade? Eu vou chamar Fortaleza Ferro e Aço, vou só sair aqui com as imagens de Vilhena. Eu estou conversando com o Dalton de Franco e eu vou trazer nesse próximo bloco aqui o Dalton de Franco passando por essa transição, saindo de apresentador para advogado, enfim, e agora professor também. Eu não sei como é que você está conseguindo tocar a sua vida, porque se eu tivesse essas 3 coisas para fazer, eu acho que estava dormindo aí meia hora por noite. Vamos lá. Fortaleza Ferro e Aço, imagem de Vilhena e eu volto já já. Olha só, o recado agora vem direto de Fortaleza Ferro e Aço. Dá uma olhada no tamanho dessa estrutura. Aqui eles oferecem tudo o que você precisa em ferro e aço para sua construção civil e também para quem trabalha no garimpo, viu? Eles têm essa máquina aí, gente, que faz o corte a plasma em várias peças. Garante a qualidade no corte, a perfeição da peça, não importa a quantidade. Tem também a calandra, ó, essa máquina aí que dá forma à chapa de ferro, viu? Ideal para fazer caixa d'água e também a flutuação para draga. Eles trabalham também com telha termoacústica e sob medida. E tem o isopor para laje, viu? Vem conhecer Fortaleza Ferro e Aço. Fica aqui na rua Peroba, 5990, no Jardim Eldorado, bem atrás da Saga da BR. E olha só que legal, eles facilitam o seu pagamento, viu? Tanto no boleto, no cheque, no cartão e até no cartão BNDES. Fortaleza Ferro e Aço tá só esperando você. Liga agora 3227-2090 e vem pra cá. Dalton de Franco, professor, apresentador, advogado. Dalton, eu vou te contar, e isso tudo começou assim, hora difícil e vamos se virando, né? Se virando nos 30. Eu estava esse dia conversando com a minha esposa em casa, a gente falando assim, como é que Deus faz as coisas, né? Aí você vê, Deus precisava de um rei, um camarada que tivesse o coração grande, um camarada que tivesse seriedade. Aí vai buscar um cabra que cuidava de ovelhas, Davi.
todo o trabalho dele, ele é feito numa sequência até chegar ao ponto de ser rei. E foi um grande rei. Né? Aí você pega lá, Deus precisando de um grande administrador. Começa com... Porque o administrador ele tem que ser sonhador, né? Ele tem que estar sonhando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pegou José. José passou por aquelas fases difíceis, prisão, perseguição, humilhação, acusação. De repente o homem... Aí eu vim do jornalismo policial lá de baixo, eu sou da escola antiga, né? A escola antiga diz o seguinte, o camarada não tinha nada para fazer e virou repórter policial. E o repórter policial, ele cresce e ele vai fazer qualquer coisa no jornalismo. O que é difícil para outra pessoa. Por exemplo, você pega um cara que fala só de sociedade, né? Coloca ele para fazer um programa de entrevista aqui como você, que domina todos os assuntos. Ele vai se perder. É interessante isso. E aí eu fui aprendendo a escrever notícia de polícia, fui vivendo esse dia a dia aí e tal. E de repente, alguns anos depois, eu já me preparando para me aposentar, lembrei do sonho do meu pai. Meu pai queria que eu fosse doutor. E eu era menininho, jitinho, lá no interior, lá no Seringal, e ele falava, meu filho vai ser doutor. E de repente eu me aproprio do sonho do meu pai. Vou me graduar em Direito. Fui estudar. Era para fazer em 5 anos, fiz em 7. Dr. Dalto de Franco. E aí fiz o exame de ordem, passei. Bom, Dalto de Franco é o seu nome o nome artístico. Essa aí é Como uma história. E como é que fica o advogado? Porque eu já sei que teve uma vez que o procuraram pelo doutor Enéas. E não achava. Quem o doutor Enéas? Sou eu. Você é o Amadeu Machado. Amadeu Machado. Rapaz, é o seguinte, o nome que o meu pai me deu é Enéas Rômulo de Araújo. Eu sou daquela época da ditadura. Situação muito difícil, não tínhamos a liberdade que temos hoje. E aí eu adotei o pseudônimo de Dalton de Franco. Depois de 10 anos utilizando essa marca, um amigo meu, advogado, chegou e disse, cara, tu tem um patrimônio que tu pode perder, tu tem que registrar. Eu achava que era dinheiro. Disse, não, é o seu nome, rapaz, Dalton de Franco. Aí ele fez a averbação, um pedido de averbação ao juiz, e o juiz concedeu a averbação. Então o meu nome ficou Enéas Rômulo Dalto de Franco de Araújo. O Dalto de Franco então Entrou. Está incorporado. Incorporado, E na hora que o Amadeu perguntar quem é, não sou eu, tá? Pode procurar que tem uma metade de nome aí que está aí na sua frente. E aí nas ações... Grande abraço, Amadeu. E nas ações que eu faço, eu no final eu acrescento, assim lá, advogado Dalto de Franco, OAB 8478, né? Pela OAB já tem a identificação do nome e o Dalto de Franco é o nome que se tornou conhecido e a gente usa com tranquilidade. Bom, você está agora aqui atuando nas 3. Dê uma repaginada no seu programa, a gente está vendo aí a sua atividade no programa tem modificado, e eu me lembro que um dia você disse assim, eu tenho que me reinventar. Eu achei interessante. E de repente você já estava com esse processo de reinvenção que está acontecendo agora. Inclusive você me ajudou muito. Você é uma pessoa que a gente conversa bastante aqui, conversa besteira. Nós jogamos conversa fora, né? Mas nesse meio sempre surge alguma coisa que a gente aproveita, né? E aí nós realmente demos essa repaginada, graças a Deus, reformulando a equipe está azeitada, estamos aí já vendo o John Silva brilhando, né? Graças a Deus. Graças a Deus, é um bom menino, um caba trabalhador, respeitador. Aliás, não é o primeiro que você está fazendo, né? É verdade. Você é um fazedor de menino. No bom sentido. Micael está brilhando também, enfim, a equipe está trabalhando, né? Mas olha, eu te confesso uma coisa, eu estou me aposentando aqui uns dias. Eu preciso descansar, cuidar dos netos, viajar. Eu acredito que quando você tiver com 85 anos, você está no momento certo para poder se aposentar. Ainda falta muito tempo. É isso que o Lubiana está torcendo. Falta muito tempo. Ele falou assim, daqui uns 20 anos. É verdade, Dalton, porque até você ficar maduro no ponto que você está, por que jogar fora isso? Porque é nesse momento que você está produzindo sementes. Está aqui o João Silva, o Micael, enfim, a Valéria, que você trabalha também, o pessoal da produção. Então, por que vai jogar fora tudo isso que você já preparou? A fruta está no ponto agora para entregar suas sementes. A gente, para alcançar a maturidade, demora, né? Eu tô tentando pegar essa maturidade, mas ela é muito difícil. Muito difícil. Agora, o que me alegra é o seguinte, é que hoje no Brasil há uma mudança de mentalidade. O cidadão de idade, ele já não é mais visto como aquele que era acusado de, por exemplo, estava aquela turma reunida na família, de repente alguém peidava. Foi o vovô. Foi o vovô!
O homem agora é respeitado. É respeitado, ajuda a manter a família, verdade, né? é. Tudo isso. É verdade. Então eu me sinto feliz por isso. O que você vai fazer agora? Você tem aí o lado apresentador, o lado advogado, que não dá para parar agora, já não dá mais mesmo, Não, né? não, não, Impossível. E o lado professor, você está agora na UBRA, né? Eu estou na UBRA, já chegando aos 2 anos, né? Antes eu lecionava na Uniron, fiquei 5 anos. Ultimamente eu estou na UBRA, né? Então é uma fase muito gostosa. Quero mandar um abraço para o professor Edilson, que é o nosso coordenador, que tem nos ajudado bastante e a gente se sente bem. Ser professor é como uma cachaça, né? Como se fala, né? Aliás, você trabalha com 3 cachaças, porque a advocacia também é, e verdade, a televisão também. É verdade. Mas Uma hora olha, dessa vai trabalhar no rádio de volta, né? Vamos Sei ver, lá. vamos ver. Vamos ver. Dalto, eu vou chamar aqui os meus patrocinadores, São Cristóvão, e um patrocinador que você conhece bastante, Socibra. Maravilha. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso. Aí você entra numa loja para comprar itens para o seu escritório. E aí lembra que daqui a pouco o seu filho vai voltar às aulas e precisa também de itens da papelaria. Aí você lembra que sua cozinha está precisando de alguma coisa e aí você já pega aquela faca específica para cortar legumes ou cortar carne, ou até mesmo aquela garrafa térmica para o seu café, por apenas R$ 34,99. Tudo isso você encontra na Socibra. E de quebra você termina suas compras levando decoração para sua casa. Tudo isso em um só lugar, aqui na Tabajara, a esquina com Rafael Vaz e Silva. Eu tô falando de Socibra, vem conhecer. Aqui também você vai encontrar a linha Hidrolite, uma linha que trata de problemas ortopédicos. E ela também tem uma linha exclusiva para atividades físicas, uma linha fitness para você que gosta de estar sempre praticando esportes. Venha conhecer tudo isso aqui na Socibra, é claro. O telefone 3211-7700 e o endereço eu vou repetir, Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara. Socibra está só aguardando a sua visita. Socibra. O pessoal da Socibra Gente fina. gente finíssima, né? É verdade. Um abraço para Dona Zizi. Dona Zizi, Beijão. a matriarca, né? Matriarca, é verdade. Dalto, você vai atuar agora como advogado em todos os campos do direito. Direito eleitoral, não, né? Não. Eu Apesar de ter bastante gostoso, experiência, gostoso, né? mas eu não quero atuar nessa área, né? Quem sabe ajudar alguém assim, mas só sem nenhum compromisso, né? É só ajuda mesmo, não é se pra dedicar a dinheiro, essa. não é para se dedicar, não. Bom, mas na área da televisão você ainda vai ter muita coisa para fazer. E nessa área aí, eu queria lhe perguntar como é que está hoje. Você tem aqui gente com quem você disputa horário. Aliás, é uma honra disputar um horário com Augusto José, por exemplo. Verdade. Um cidadão do maior quilate. Integridade. É uma pessoa com quem você me parece que já trabalhou, né? Já, ele trabalhou comigo no rádio, né? No rádio. A experiência dele vem do rádio, a gente teve uma conversa muito boa. Depois eu larguei o rádio e ele seguiu, né? Hoje ele está na televisão, meu amigo particular. Isso. Agora, vem cá, você disse que está se reinventando. Hoje a gente tem aí um outro noticiário, que são o Facebook, as redes sociais, o WhatsApp, tudo isso, que tanto ajuda você, como às vezes ele atrapalha. Às vezes eu imagino que eu vou ter aquela notícia exclusiva, né? Tem momento Acabou, que eu consigo, né? Tem momento que eu consigo. Muito difícil, É né? igual a Veja, tem dia que ela consegue, né? Mas olha, a gente está vivendo um mundo diferente, né? Aliás, esses últimos 20 anos, eles trouxeram inovações que não se verificou nos últimos 100. Interessante. É um período muito fértil, né? E na televisão a gente está vivendo isso. Agora mesmo vamos ter o desligamento da chamada televisão digital, né? Isso. Sinal analógico, né? Isso, acabou. Passando por digital, quer dizer, uma revolução isso, né?
Daqui a algum tempo a gente falar assim para os nossos netos, bisnetos, vai ser uma... A gente vai ter dificuldade para explicar, né? A gente está mudando agora, por exemplo, as rádios AM praticamente deixam de existir. Todo mundo FM. É. E lá na Europa, a gente já não tem mais rádio, porque tudo via streaming, todo mundo assiste ou vê Pela internet. Pela internet. Como é que é a sua vida com a internet? Eu sei que para o direito é muito bom, porque você não precisa estar indo lá, a qualquer hora você pode peticionar. Posso consultar, tudo, fazer, enfim. Tudo. Quer dizer, você funciona como um advogado online. Isso existe e isso é muito bom. Agora, muito bom mesmo. Para a televisão não tem jeito, porque há necessidade do Dalto de Franco ali e falando aquilo que às vezes todo mundo já sabe. A gente procura fazer a diferença na maneira de apresentar um detalhezinho, né? O que você sabe que um detalhe faz a diferença. É verdade. Né? Então a gente procura explorar isso. Em relação às redes sociais, que são as novidades do momento, a gente precisa aproveitar, assim como convergência, né? Porque hoje todos nós temos que estar na internet. Você né? é plugadão na internet? Eu uso ou você bastante. Eu, nos últimos 5 anos, eu dei uma mudada. Eu era meio quadrado, né? Uhum. Eu fechava os olhos para isso, né? Mas, de repente, eu percebi que é um filão. Então, hoje, eu já sou também um camarada de internet. Mas né? você é aquele facebookeiro, aquele cara que está sempre no Facebook, ou a sua linha é outra? É de Não, mais contato via WhatsApp? Mais o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, o Blogspot, o Instagram, eu já uso com mais cuidado, né? Uhum. Eu tenho públicos diferenciados. Eu tenho um público que é só para advogado e tenho um público que é de comunicador. Então, eu faço uma distinção, né? E não trago qualquer coisa, né? Eu não seleciono qualquer coisa, porque hoje é preciso muito cuidado. Você vai compartilhar uma publicação, aquela publicação pode ser um fake news e pode dar problema, né? Vou trazer uma informação aqui que eu sei que não chegou até você ainda, até porque ela saiu agora à tarde. O quê? Já? É verdade, é um projeto que está saindo na Câmara. Não, mas a gente tem isso assim, saiu, um segundo depois você já está com ele na mão. Um deputado apresentou um projeto e deve passar, que é o seguinte, torna proibida a divulgação da imagem da vítima. Isso já é um outro caminho que vai ter que acontecer. É o seguinte, você colocar a imagem de quem está acusando, de quem está sendo acusado, você tem que, às vezes, dar o efeito fumaça. Se a imagem é muito forte, você também tem que fazer aquilo, mas é muito mais por uma questão de ética, de desfocar, mas existe essa outra história, que agora nem a vítima você deve identificar. No direito a gente tem isso, tem processo que entra lá somente com as iniciais. Né? É verdade. Olha, hoje é o seguinte, a Constituição Federal, ela é o pilar da democracia, da liberdade. Então, a própria Constituição, ela dá liberdade, mas é claro que é uma liberdade responsável, né? Agora, o surgimento de uma nova lei, dizendo que não pode isso, não pode aquilo, já começa a ferir aquilo que está na lei. Isso é passível, inclusive, de ser buscado uma reparação e uma observação pelo STF. Vou fazer uma pergunta aqui para o professor. Opa! Será que já está na hora do Brasil repensar a sua Constituição? Está na hora da gente ter uma outra Constituição? Ou você é daquele tipo de advogado que diz o seguinte, que Constituição boa é Constituição velha? Tem que pesar. Tem que pesar algumas coisas. No momento que a gente está vendo essa situação, há uma divisão no Brasil. Então, havendo essa divisão, quem assumir vai puxar brasa. E aí isso vai ser mal para o Brasil. Para os brasileiros, principalmente. Eu não defendo. A não ser que se eleja especificamente uma Assembleia Constituinte. Vamos eleger fulano só para fazer isso. Ele não pode se candidatar mais nada. Aí tudo bem. E aí é muito difícil também fazer Com certeza. Isso. Bom, está esperando alguma coisa do próximo ano aí, em termos eleitorais? Ou você não tem muita... Rapaz, olha, eu tô visualizando aí que teremos um bom governador. Se confirmar aquilo que está em andamento, teremos, né? E teremos também alguém de boa índole nos representando lá no Senado. Eu estou visualizando isso. Na Assembleia, eu estou olhando alguém. Vamos ver o que é que vai dar, né? E na presidência da República, Dalto? Nebuloso. Nebuloso. Não sou pai de santo e não sou profeta, mas olha, é nebuloso. Queria lhe agradecer imensamente você ter vindo aqui hoje. Obrigado, meu irmão. Para a gente conversar, ter essa conversa. Eu estava tentando trazer o Dalto, mas como eu disse, ele é um cara que tem múltiplas atividades. E eu queria trazer o Dalto especificamente para esse tipo de conversa, direta, bem com o estilo dele, assim, bem popular. Explicar aquilo que a gente está vivendo aí agora. Obrigado, Dalto. Boa noite a você que sempre nos prestigia aqui com a sua audiência.
Um abraço grande. Fiquem com Deus. Boa noite, bom sono e bons sonhos. E amanhã a gente se vê às 8h30 para mais programa Léo Ladeira. Tchau, tchau.